Boa noite, irmãos. A paz do Senhor, amém? Graças a Deus, né? Que bom estarmos aqui nessa noite. Abra a tua Bíblia, por favor, em Lucas. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no seu capítulo de número 7. Aleluia. A partir do versículo de número 11. Uma passagem bastante conhecida com os irmãos. Mas o Senhor estava falando comigo. Cheguei em casa, fui me debruçar para poder estudar essa palavra, mas desde ontem o Senhor já havia citado essa passagem ao meu coração para estar trazendo aqui nesta quinta-feira, amém? Lucas, capítulo de número 7, versículo número 11, diz assim: Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou perto da porta da cidade, eis que saíra o enterro do filho único de uma viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Ao vê-la, o Senhor sentiu-se grande compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Chegando-se, colocou a mão no caixão e, parando os que levavam, disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. O rapaz assentou-se e começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a região ao redor. Amém, Jesus? Poder se assentar para a glória de Deus. Aleluia. Mais um elo desta campanha, minha família no altar de Deus. E o Senhor traz essa mensagem ao nosso coração. Irmãos, quando nós falamos de família, nós estamos falando de um propósito que nasceu no coração de Deus. Quando Deus ainda no jardim do Éden, quando Deus ainda está na construção de todas as coisas, e Ele então diz: haja terra e houve terra, haja luz e houve o sol, e criou criou todos os mares, os animais dos mares, os animais da terra. O Senhor então preparou todo esse amparado, tudo que Ele criou, Ele colocou alguém para cuidar disso para Ele. E Ele então cria o homem chamado Adão. Mas depois Deus, lá no céu, no seu trono, olhando Adão sozinho, trabalhando, viu que não era bom que Adão ficasse sozinho. E que Adão precisava de uma companheira. Então, a Bíblia diz que a primeira cirurgia da Bíblia vai acontecer. Deus vai colocar ali Adão num sono profundo, vai arrancar uma das suas costelas, e dessa costela ele vai fazer a mulher. E é interessante que a mulher veio para ser uma adjuntora, uma pessoa que ajuda, que está do lado, que apoia, É principalmente os 50% do ministério do marido. Então, nesse momento, na criação da Eva, nasce no coração de Deus a família. E a família é a base de tudo. A família é a base de todo o planeta. Se nós chegamos até aqui, desde a criação do mundo, é por causa da família. É porque Deus colocou esse poder sobre a família. Então, nós entendemos dessa forma que as lutas são grandes, familiarmente falando. Por quê? Porque existe o trabalho de Deus, Deus reconhece a família como um projeto maior, automaticamente o diabo já interpreta a família como um obstáculo para ele. E nem tanto ele vai lutar, ele vai, aleluia, a tentar agir de todas as formas contra a família.
E nós, como família, precisamos estar unidos. Precisamos estar diante de Deus. Jesus, uma vez, caminhando com seus discípulos, viram Jerusalém, porque Jerusalém sempre foi uma cidade fortificada. Porque Jerusalém foi fundada pelo rei Davi e era a antiga cidade dos Jebuseus. E já era uma cidade fortificada. Quando Davi toma as cidades dos Jebuseus, expulsa os Jebuseus daquele território, ele coloca o nome então da cidade de Jerusalém, que passa a ser o centro da espiritualidade de toda Israel. Então, quando Jesus está passando com seus discípulos, Jerusalém está no alto, toda acesa numa madrugada, eles olham e falam: Senhor, olha que cidade linda e imponente, que coisa maravilhosa, quem poderá, aleluia, ser contra ela? E Jesus vai falar: não se engane, se Deus não estiver em casa, em vão vigia o sentinela. Amém, Jesus? E se Deus não edificar a casa, em vão é aos que edificam. Então, Deus, ele mostra que se Deus não estiver no meio da família, se Deus não estiver conosco em nossa casa, se Deus não estiver no meio do nosso relacionamento, do casamento, da criação dos filhos, pode ter certeza que uma hora vai dar errado isso na sua vida. É fácil ver famílias aí. Quanto tempo eu fiz trabalho lá no presídio, 90% dos jovens que estão presos lá, jovens que eu digo que acima de 18 anos está lá no putim, jovens que estão presos lá, são realmente de famílias rachadas, divididas, de famílias que não têm uma base firmada na palavra de Deus. Então é fácil você ver um filho de uma família que não serve a Deus e um filho de uma família que serve a Deus. Então você vê que a base da família é o Senhor Jesus, é a sua palavra. E nós não podemos de nenhuma maneira trocar isso pelos artifícios mentirosos do mundo, pelas seduções desse mundo. Trocar de deixar Deus da nossa casa para buscar outra coisa que está trazendo destruição. Quem está entendendo, diga amém. Dentro desta passagem, como eu disse, o Senhor já desde ontem falava comigo. Nós estamos falando de uma cidade chamada Naim. Para que os irmãos entendam o contexto dessa cidade Naim, a cidade Naim, ela é localizada ao pé do Monte Tabor e próximo ao Vale de Magedon. Ninguém visitava Naim. Era uma cidade sem expressão. Alguns estudiosos deixaram na história bíblica narrado que nem era um vilarejo, era um assentamento de pessoas, porque era uma cidade agrícola. Então era um assentamento de pessoas ali, e os estudiosos dizem que na época de Jesus haviam 38 famílias. Então, ao pé do Monte Tabor e poucos ali perto também, aleluia, do Vale de Magedon, meu irmão, ninguém ia a Naim para visitar Naim. As pessoas iam no Monte Tabor, as pessoas iam no Vale de Magedon, mas não ia a Naim. Então, sendo uma cidade sem expressão, uma cidade que ninguém ia nela para passear, ninguém ia nela para ir no shopping, ninguém ia nela porque tinha bons restaurantes, ninguém ia nela porque tinha alguma coisa para fazer, para se divertir, algum lazer. Ela passou muito tempo, e até nos dias de hoje, como uma cidade sem expressão. Mas entenda que quando Deus tem planos, meu irmão, não importa se para o mundo não tem valor, porque para ele vai ter. Amém, Jesus? E é isso que eu quero que você entenda.
o trabalho que o Senhor Jesus teve para chegar a essa cidade e para fazer a obra que ele fez. Por quê? Porque ele vai aonde ninguém quer ir, ele faz o que ninguém quer fazer, e ele toca onde ninguém quer tocar. Então você hoje está no lugar certo, porque Jesus está aqui nessa noite, aleluia. E se ninguém está dando nada para você e nem para a tua família, ele está aqui para dizer: eu fui a Naim, mas hoje eu venho aqui na IERD para tocar a tua vida, para transformar a tua história, para transformar a tua família. Essa é a grande realidade. Então, se você for acompanhar, no capítulo 7, no primeiro versículo, Jesus cura o servo de um centurião. E aonde Jesus está? Em Cafarnaum. Cafarnaum é onde, pastor? À beira do mar da Galileia. Era uma cidade litorânea. Jesus fez esse milagre, e esse milagre ele é tão maravilhoso, porque o centurião, ele diante de Jesus, ele entende que ele é um pecador, um homem muito falho. E ele diz: olha, o Senhor, sabe, o Senhor, eu não consigo receber o Senhor na minha casa. O Senhor é tão santo, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor tem tanto poder, e eu sou tão pecador, que o Senhor não é digno de entrar dentro da minha casa. Mas uma coisa eu digo para o Senhor: eu sou um homem que tem autoridade. Eu sou um centurião, ele tinha 100 soldados ao seu comando. E ele diz: eu falo que o soldado vai para lá, ele vai. Eu falo, vem aqui, ele vem. Então o Senhor também tem autoridade. Se eu abrir a boca agora e dizer uma palavra para abençoar o meu servo, eu sei que ele vai ser curado. E isso acontece, e aí Jesus vai falar: em toda Israel eu não encontrei fé desta forma. Porque aquele homem, ele cria de tal maneira que ele despertou ali, aleluia, esse anseio do Senhor Jesus em declarar essa palavra. Só que Jesus, quando ele termina de fazer esse milagre, ele termina de evangelizar esse centurião, que depois ele vai se converter, a palavra do Senhor diz que ele sai dali e vai para a cidade de Naim. Só que a cidade de Naim fica a 50 quilômetros de Cafarnaum. Cafarnaum à beira do mar, Naim a 200 metros acima do mar. Então o que nós entendemos? Que Jesus, ele subiu. Ele subiu. Só que foi uma caminhada de 50 quilômetros de subida. E agora, o que eu consigo entender? Jesus saiu dali para ajudar essa mulher em Naim. Então eu não sei se Jesus andou o dia inteiro, porque pelos estudiosos eram 2 dias de caminhada, Jesus fez em 1. E diz a palavra do Senhor que eu não sei se foi de dia ou se foi de noite, mas eu sei que Jesus saiu deste milagre e ele andou e andou aceleradamente até chegar na hora exata que aquele enterro estava passando. Se Jesus parasse para descansar, se Jesus parasse para fazer alguma coisa, para se alimentar, ele teria perdido a hora. Mas o meu Deus, o Deus que eu sirvo, o Deus dessa igreja e o Deus da sua vida, ele não adianta e nem chega atrasado, ele chega na hora certa. Aleluia! Porque ele não falha. Ele não falha. Essa viúva tem o nome de Naim. Ela tem o nome da cidade. Viúva de Naim. Quando nós falamos de viúva de Naim, ela já não tinha mais marido. E a única pessoa que ela tinha como referência familiar, como referência financeira e como referência de sociedade era o seu próprio filho. Os estudiosos também dizem que esse menino tinha 20 anos. E ela era uma mulher de aproximadamente 42 anos. Nova ainda. Mas a palavra do Senhor diz que o homem era o provedor da casa. A lei judaica, baseada na lei de Deus, determinou que todo homem fosse provedor da sua família. E a mulher, a sua adjuntora, que cuidava da família.
Então a mulher não trabalhava, a mulher não tinha profissão, a mulher não saía de casa para nada. Ela cuidava do lar, ela cuidava dos filhos e o marido era o provedor de casa. Aonde nós começamos a ter noção desse trabalho? Quando Noemi perde o seu marido, lá no livro de Ruth. Noemi fala assim: meu Deus, Deus se voltou contra mim. Por quê? Porque uma mulher, quando perde o marido na época de Jesus, sobre a lei dos judeus, ela era uma mulher maldita. Ela ainda sendo nova, perdeu o marido, uma desgraça está vindo sobre essa casa. Era assim que era encarado. Então essa mulher, ela estava já acerca aos olhos da sociedade de uma desgraça, porque perdeu o marido, e agora ela estava perdendo o seu filho. E ela estava ficando sem ninguém. Então eu quero que você entenda nessa noite, que muitas das vezes, meu irmão, os acontecimentos da nossa vida, parece que tudo vai ficar diferente a partir de agora, porque nada mais pode ficar no lugar pelas coisas que estão acontecendo na minha vida. Mas eu quero que você entenda, em o nome do Senhor Jesus, você não está sozinho. Porque essa mulher, como ela estava no vilarejo, num assentamento em Naim, ela conhecia a palavra de Deus. Ela não era uma gentia. Ela não era uma mulher cananeia. Não, ela era uma mulher judaica, judia. Então ela conhecia a palavra. E eu acredito muito que quando veio dela perder também o seu filho, aquela mulher começou a clamar a Deus e perguntar: por que, Senhor? Por que o meu filho morreu? Por que agora eu vou ficar dessa forma? Por que o Senhor está fazendo isso comigo? Às vezes nós passamos tantos problemas, tantas situações difíceis, que nós começamos a perguntar o porquê para Deus dessas situações. Não é diferente na minha vida, na sua vida, não. Por quê? Porque nós vamos passar por momentos difíceis. Mas pastor, eu sirvo a Deus. Um monte de homem de Deus aqui na Bíblia passaram por situações difíceis servindo a Deus. Mas uma coisa é certa, Deus nunca abandonou eles. Deus nunca vai abandonar você. Não importa o tamanho do teu problema, não importa o que está acontecendo na sua casa, não importa o que está acontecendo no seu casamento, com o seu filho, não importa. Se você tiver fé, se você buscar a Deus, eu tenho a certeza que Jesus também vem ao teu encontro nessa noite, assim como ele foi ao encontro daquela viúva de Naim. Então essa mulher, ela aos olhos da sociedade, ela era uma mulher maldita. Agora ela estava sozinha, não tinha como se sustentar, não tinha mais como alguém cuidar dela. E essa mulher entrou em desespero. A Bíblia diz que ela chora, e ela chora amargamente. Jesus sai de Cafarnaum, acelerados passos, 2 dias de caminhada para chegar à cidade de Naim, ele faz em 1. Ele não para beber água, ele não para almoçar, ele não para jantar. Aleluia, ele não para nada. Eu creio que os seus discípulos não estão entendendo nada, e ele está caminhando. Por quê? Porque ele tinha horário para chegar. Quem está entendendo, diga amém. A tua bênção, a tua vitória, aleluia, tem hora e tem dia para chegar. Então é só você crer, não duvidar, porque Jesus está vindo, aleluia, e ele vai encontrar com você para poder entregar a tua bênção, em nome de Jesus. E quando eles chegam à porta da cidade, é isso que eu acho interessante, irmão. Ele chegou na porta da cidade. Quando Jesus para na porta da cidade com uma grande multidão, os seus discípulos estavam com ele. Quem está vindo? O enterro. E olha a cena. Aleluia. A fonte inesgotável da água da vida, da fonte da vida, se deparando de frente com a morte. Você imagina a cena. Jesus, quando olha
aquela multidão vindo, o caixão vindo, aquelas pessoas, né, carregando o caixão para enterrar, e aquela mãe chorando. Entenda, o choro daquela mãe causou uma íntima compaixão em Jesus. A palavra íntima compaixão no grego traduz assim: entrou uma dor nas minhas entranhas. Jesus sente a sua dor. Jesus sente a sua tristeza. Jesus sente quando você está indo mal. Quem está entendendo, diga amém. Porque Ele tem sentimentos pela sua vida. Aleluia. Jesus sentiu de íntima compaixão. E eu, quando eu estava lendo íntima compaixão, eu me lembrei. Uma vez eu estava na Santa Casa fazendo uma visita. Me lembro disso perfeitamente. Eu estava na Santa Casa fazendo uma visita, fui lá, fiz umas 2, 3 visitas na Santa Casa. Quando eu estava saindo da Santa Casa, tem uma descidinha assim do lado ali daquele viaduto lá, né? Que vai para os Alto das Almas, né? Oh, nome feio, né, irmão? Pelo amor de Deus, não tinha outro nome para colocar não, né? Que vai lá para aquele lugar lá. Tem um lugarzinho que desce lá na Dutra. Tem ou não tem? E eu estava saindo ali, daqui a pouco eu escutei um choro, irmão. E choro. Mas o choro, irmão, era tão profundo, mas tão dolorido. Mas é um choro, sabe, irmão, que eu comecei a chorar. Quando eu saí, eu ouvi aquele choro. Eu vi que eram 2 pessoas chorando. Daqui a pouco eu comecei a chorar, porque aquilo lá me tocou de uma maneira. Eu falei assim, não, preciso ir lá. Eu peguei e fui lá, eles estavam ali, desceu ali. Estavam os 2 irmãos incluídos ali, irmão, abraçados, chorando. E aquele choro entrou no meu coração, eu comecei a chorar também. Cheguei lá, abracei os 2. Eu falei, por que vocês estão chorando? O meu pai acabou de morrer. Eu acabei de perder o meu pai. Meu Deus do céu, eu comecei a chorar com eles, irmão, porque eu senti a dor deles. Jesus sentiu a dor dessa mulher. E eu quero dizer para você, Jesus também sente a tua dor. Amém? Então você não está sozinho. E quando Jesus sentiu a dor dessa mulher, a primeira coisa que Ele falou para aquela mulher: não chore mais. Aleluia. Sabe por quê? Porque Ele é o único Deus que pode enxugar as tuas lágrimas. Ele é o único Deus que pode mudar a sua vida e fazer você parar de chorar e começar a sorrir. Aleluia. Jesus parou aquele enterro. Meu irmão, preste atenção numa coisa: até o cemitério tem quem te leve. Até o cemitério tem quem te leve. E outra coisa, tem gente que tem pressa para enterrar. Tem gente que está na hora, vamos, fecha o caixão, fecha, já gruda de um lado do outro, já sai disparado, já leva lá, já põe lá, olha aqui, ó, não vai de palma não hora não, põe lá dentro, joga terra, vambora. Tem gente que tem pressa para enterrar sonho, tem pressa para enterrar, aleluia, aquilo que não é dele. Quem está entendendo, diga amém. E aquele enterro estava com pressa. Aquela mãe estava desesperada. Mas ela havia clamado a Deus. Aleluia. O segredo é clamar a Deus. Na hora da angústia, na hora do aperto, na hora da dor, na hora do problema. Não tem entendimento, não sabe como resolver. Clame a Deus. Jeremias 17, 33. Clame a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Então, Jesus parou aquele enterro. E a primeira coisa que Ele falou: mulher, não chore mais. Você imagina aquela mulher, o seu filho deitado no caixão, e vem alguém e fala para ela: não chore mais. Meu irmão, eu fiquei pensando o que aquela mulher pensou.
Quem que é esse homem? Não conhece a minha história, ele não sabe como eu estou, ele não sabe como está meu coração, como é que ele fala para mim? Para de chorar. Mas uma coisa, meu irmão, eu tenho a certeza que quando Jesus fala, ele fala com autoridade, ele não fala como o homem fala, aleluia. E eu creio que a fala de Jesus, que a palavra de Jesus entrou no coração daquela mulher, como algo que estivesse estancando a dor dela naquela noite, aleluia. Porque Jesus faz isso, meu irmão. O choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Porque a promessa de Deus não volta atrás. Uma família estava sendo destruída, uma família estava sendo colocado ponto final nela. Mas Jesus, meu irmão, ele é Deus que põe o dedo na história, e é ele que decide quem continua e quem acaba. E Jesus falou para aquela mulher: não, hoje não é o fim, mas é o recomeço da tua vida. E quando Jesus para, irmãos, entenda uma coisa: judeus não põem a mão em caixão, tá? Há duas linhagens no judaísmo, tá bom? Os fariseus e os saduceus. Qual é a divergência entre os dois? Os fariseus acreditam que até no terceiro dia uma alma pode voltar dos mortos. Já os saduceus não. Morreu, está morto. Entenda que esse velório já estava acontecendo há 3 dias. E por que nós sabemos disso? Porque Lázaro foi ressuscitado ao 4º dia. Porque até o terceiro dia Jesus não apareceu. Porque era amigo de Lázaro, era amigo de Marta, era amigo de Maria, queria muito bem aquela família, mas ele não apareceu no velório de 3 dias. Por quê? Porque o milagre tinha acontecido no quarto. Para que todos aqueles judeus vissem que não era como eles criam, mas é como Deus quer. Porque as coisas não acontecem como eu quero, as coisas acontecem como Deus quer. Amém, Jesus? Então, eu acredito que esse velório já estava há 3 dias. E aquele enterro estava acontecendo. Eles estavam levando aquele menino para ser sepultado, porque já não havia mais chance para ele. Mas Jesus vem para o enterro, fala para a mãe: enxuga as lágrimas. E ele toca no caixão. Irmãos, isso os judeus não faz. É impuro. É impuro. Um judeu não toca no caixão, nem do seu próprio parente, porque isso o judeu ele tem como isso como impuro. Um homem de Deus, eles se acham narizeus, nascido de Deus, e o narizeu não pode tocar em caixão. Jesus quebra o protocolo. Jesus vai tocar no caixão. Imagine aquela multidão, Jesus vestido de judeu. Imagine com as roupas de rabi. Porque aonde Jesus ia, todo mundo chamava ele de mestre. Por quê? Por causa dos seus trajes. Imagine Jesus chegando e tocando no caixão. Imagina aquele povo tudo com o zoião olhando e falando: quem é esse homem imundo tocando neste caixão? Ele quebrou aquela tradição. Mas quando Jesus toca, a morte entende: eu preciso ir embora. Quem está entendendo, diga amém. Hoje Jesus quer tocar na sua vida, e principalmente na sua vida familiar. Tudo que está morto dentro da tua casa vai voltar a reviver. Sabe por quê? Porque quando Jesus ordena, até a morte, até aquilo que está morto, tem que reviver. Aleluia. Jesus toca no caixão. O menino se senta. Eu nunca sentei no caixão, irmão. Imagina você ficar sentado no caixão. Senta no caixão. E ele começa a falar. Eu não sei quem falou, irmão. Se falou em línguas, se deu um brado lá em línguas. Não sei se ele falou que está com fome, com sede. Cadê minha mãe? Não sei. Mas a Bíblia diz que falou que ele falou. E eu acredito que ele olhou para Jesus e falou: meu mestre, obrigado. Estou eu aqui de volta. Amém? E sabe o que ele faz? Sabe o que Jesus faz? Jesus pega o menino. Jesus pega ele pela mão e entrega ele para a sua mãe. Irmãos,
não tem um cuidado maior na nossa vida do que a de Deus. Amém? Poxa, você pode amar a sua mãe, o seu pai, e é o seu dever amar. E a sua mãe e seu pai podem cuidar muito bem de você. Você pode amar sua esposa, a esposa pode amar o marido pode cuidar muito bem da esposa, dos filhos, a esposa pode cuidar muito bem do marido, dos filhos. Amém? Mas não há um amor maior do que de Deus. E olha o cuidado de Deus. E olha o cuidado de Jesus. Saiu um dia antes de Cafarnaum, andar 50 quilômetros subindo a serra, não parar nem para almoçar, nem para tomar banho, nem para tomar água, acelerado porque ele tinha hora para chegar, porque ele tinha que mudar a vida de uma mulher. Você está entendendo o que eu quero te fazer? O que eu quero te dizer? O Deus que nós servimos não dorme nem cochila. O Deus que nós servimos trabalha todo dia, 24 horas, até quando você está dormindo, Jesus está trabalhando. Sabe por quê? Para te dar vitória, para mudar tua vida, para mudar tua história. É só você crer, é só você obedecer, é só você acreditar, é só você entregar a sua vida na mão do Senhor Jesus, e tudo por você Ele fará. Aleluia! E quando ele chegou ali, irmãos, aquele menino ressuscitou. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E a morte tem que obedecer. Quando Jesus entrega aquele filho para a mãe, ela entende. Agora eu estou entendendo por que ele falou para mim parar de chorar. Você está entendendo? Quando o Espírito Santo tocar no teu coração e falar assim, ó, crê, confia, fica em paz. Aí quando o milagre acontecer, você vai entender, nossa, por isso que Deus falou para mim ficar tranquilo. Por isso que Deus falou para mim ficar em paz. Por quê? Porque Ele está trabalhando na sua vida e na sua história. Amém, Jesus? Meu irmão, ninguém ia Naim, nenhum líder religioso estava indo lá. Era um povo que estava esquecido naquele lugar. Mas Jesus não se esquece de ninguém. Amém? Às vezes as coisas da tua vida não estão muitas vezes do jeito que você quer. Às vezes são situações que você pergunta, meu Deus, cadê Deus na minha vida? Eu quero te dizer que Deus está pertinho de você. E o teu milagre também. Amém? É só você acreditar, confiar, não duvidar que o milagre vai acontecer. Quando Jesus entrega aquele filho para aquela mulher, a mulher entende o porquê que ele pediu para ela parar de chorar. Porque ele estava mudando a história da vida dela. Diz a palavra do Senhor que o povo que estava ali, tanto com Jesus, como quem estava no enterro, começaram a glorificar a Deus. Começaram a glorificar a Deus, a exaltar ao Senhor, dizendo, aleluia, um grande homem de Deus se levantou do nosso meio. E Deus visitou o seu povo. Entenda isso que eu quero te dizer. Hoje, em plena quinta-feira, se tem alguma coisa morto dentro de você, se tem algo morto dentro da tua casa, no meio da tua família, Jesus vai fazer ressuscitar hoje. Amém? Por quê? Porque a tua família é especial para Ele. As nossas famílias são especial para o Senhor. E o Senhor Jesus, Ele sempre vai fazer o melhor para nós, nunca vai fazer o pior. Só que eu quero que os irmãos entendam que às vezes há processo nas nossas vidas que é necessário. Assim como é necessário alguém, às vezes eu fui comprar uma peça hoje no depósito, e o senhorzinho do depósito lá, muito amigo meu, bastante tempo, seu Francisco, ele passou por uma cirurgia, teve que passar uma cirurgia correndo assim, ficou ali alguns meses ali, meio acamado, meio de pé, enfim, e agora ele voltou de novo pro depósito. Eu encontrei, ô seu Francisco, que benção, já está de volta, mas foi difícil, viu, amigo? Foi difícil, passei um processo difícil, recuperação, nossa, meu Deus, mas graças a Deus agora estou bem. Falei, glória a Deus por isso. Então, entenda, às vezes é necessário passar por um processo difícil.
Assim como a pessoa, às vezes, é necessário passar por uma cirurgia, assim também é necessário nós, como filhos de Deus, passar por alguns processos. Às vezes Deus permite alguma coisa dessa forma crítica, difícil, impactante, para mostrar para você que Ele é o caminho, a verdade e a vida, que Ele está no controle de tudo e que Ele quer que você confie nele. Amém, Jesus? E aí diz assim, as últimas palavras, né? Diz assim, aleluia. E todos ficaram cheios de temor e glorificavam a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós. E Deus visitou o seu povo. Correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a região ao redor. Amém? Se for necessário, ele se levanta do seu trono e vem para poder te ajudar. Amém? Se coloca de pé nessa noite.